Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a nossa live agora. Seja você muito bem-vinda a essa série de lives do nosso grupo, né? Da nossa jornada de relacionamentos. E hoje, em especial, nós vamos falar de um tema. Deixa eu aceitar a ler aqui. Esperando a lei entrar. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a importância do luto nos relacionamentos. Bom dia, Lê! Bom dia, Fê. Estamos aqui em mais uma madrugada para falar sobre relacionamento, esse desafio tão grande na vida de tantas pessoas, né? A gente fala, nosso público é a mulher, são as mulheres, né? Mas a gente fala de relacionamento e o que a gente traz aqui serve tanto para mulheres quanto para homens, né? Sim. E quando a gente fala de luto, né, Lê? Nas minhas pesquisas para a gente fazer a live de hoje, nós temos aí os dois lados da moeda, porque para quem está terminando, é Sim, uma forma de vivenciar o luto, porque já elaborou exato, alguns pontos internamente. Agora, para exato. quem recebeu a notícia, não é da mesma forma. Então, nós É, temos maneiras variáveis dentro desse fim de um relacionamento para se vivenciar esse luto. Ontem sim. nós trouxemos um pouco mais sobre um ponto final ou uma reticências, né? Não, uma vírgula ou um ponto. Não, um ponto ou reticências, que é justamente o termina de vez e não volta mais, ou é aquela coisa do término que nunca termina, né? Aquele arrastar da relação que nunca chega ao fim. E aqui no luto dos relacionamentos, tem fases que a gente vai mencionar aqui que faz com que a pessoa entenda por que que ela volta para esse lugar e não consegue colocar um ponto final, né? Uma coisa está muito interligada à outra, né? Porque, assim, Sim, eu já vivi um fim de relacionamento e é muito desafiador mesmo. Não é fácil viver fins de relacionamento. No meu caso, eu fui casada, né? E com os meus, tendo dois filhos e sair de um casamento é muito desafiador. Então, assim, falar sobre essas fases, que é hoje o nosso foco, né? Me fez até me reconectar com alguns sentimentos que eu tive durante esse processo de separação que eu passei. E no meu caso, do outro lugar, né? Fui eu que terminei. Então, assim, uhum, eu acredito também não é fácil, porque você estar nesse lugar de terminar, de colocar o fim, ver o sofrimento do outro, porque você se sente culpado, você se sente tem vários sentimentos aí que englobam essa escolha em especial que traz a gente coloca a gente num lugar que nem sempre é tão favorável assim. Por isso que nós sempre sim, falamos aqui, né, Ale, a importância do autoconhecimento. Porque, com assim, a gente certeza. consegue tomar grandes decisões na vida e o processo de separação, principalmente de um casamento, é uma grande decisão. E para tomarmos uma Uhum. decisão como essa, de um término, principalmente de um casamento, é necessário ter um processo de autoconhecimento, é necessário buscar um apoio, porque sozinho é muito desafiador. Porque mistura suas sensações, suas frustrações, suas dores, e no processo que você busca um apoio com um profissional capacitado, você vai conseguir visualizar a sua vida de uma forma ampla, saindo do meio desse furacão. Então, hoje em especial, nós Sim, vamos trazer. e até torna até mais simples, né, o término, Fê, porque tem dentro das fases que a gente vai trazer aqui, tem um momento em que a pessoa se desacredita, né, que ela se culpa, ela se condena e chega até em estágios de depressão. Ou seja, dependendo da relação que essa pessoa tem, que terminou, há necessidade de ter um acompanhamento profissional para que não necessite chegar nesse estágio, né? Porque é comum, a gente está falando de sentimentos e emoções, e a pessoa está ferida.
Então, a mente dela vai trazê-la para lugares desconhecidos. E como encarar esses lugares desconhecidos? Por isso, a gente fala tanto, né, sobre a questão do autoconhecimento e do apoio de um profissional para que a superação seja mais leve. Não quer dizer que vai ser leve, mas seja mais leve. E assim, nós não temos um tempo exato, né, Ale, para dizer quanto tempo vai demorar. Alguns Não tem estudos fórmula. Alguns estudos dizem que demora até 6 meses, mas não é algo consolidado, porque cada ser humano, cada pessoa singulariza de uma forma diferente. Então, se você está Exato. passando por um término e está aqui tendo esse conteúdo, a forma que nós indicamos para que você consiga trazer essa superação, independente do prazo, do tempo, é buscar um apoio. Porque aí você vai conseguir sim se colocar no seu lugar, entender quais são as suas responsabilidades, porque nós vamos falar hoje de uma das fases, né, que é a culpa. E quando você está nesse estágio, o quanto isso pode te adoecer, o quanto isso te coloca num lugar que te paralisa. E você assumir a sua responsabilidade, não Sim. se culpabilizando desse término sozinho, né? E então Uhum. está trazendo 6 fases que interferem nesse processo de luto, de término, né? É um luto mesmo, Uhum. porque o término, nós não nascemos para perder. Nós, seres humanos, temos o ego assim, arraigado internamente. O ego é o lugar de posse, de controle. E quando você chega num fim de relacionamento, principalmente se você foi a pessoa, não foi a pessoa que terminou, a maioria das vezes fere muito o ego, né? Sim, E demais. lidar com essa separação é poder vivenciar o luto. E permitir que isso aconteça é importante porque aí você consegue virar essa chave. Senão, você vai ficando aí emendando um relacionamento no outro, que é aquele velho ditado: é com outro amor que se cura a dor. E não é bem assim que acontece. É Não. lógico que também não temos um tempo pré-determinado. Ah, separou, precisa ficar X tempo sozinho. Foi como nós dissemos anteriormente. Nós não conseguimos trazer isso quantificamente porque precisa ser vivenciado. Tem pessoas que vai conseguir passar por esse luto com mais facilidade e já tem pessoas que vai precisar de um tempo maior. Mas independente do Sim. que você precise, o que nós vamos trazer hoje é 6 passos para que você consiga vivenciar essas etapas do luto de forma saudável e consiga trazer aí a superação depois de um término de relacionamento. Sim, e inclusive, quando a pessoa tem a consciência das fases, o processo passa a ficar até mais leve, porque ela já sabe o que vai acontecer ali naquele lugar. Ela tem a consciência, ou seja, para ela passar e superar aquela fase é muito mais fácil. Óbvio, tem casos em que a pessoa vai ficar, e tem um ponto aqui que eu trouxe muito, que eu costumo falar, e você mesmo até adotou aí para usar também, que é o looping do cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque quando existe um término de relacionamento, tem isso. E, e entrando diretamente nas fases, né? A gente fala da primeira fase, que tem aquela dualidade. A fase é de quem deu o ponto final ou de quem está no lugar de receber este ponto final. Porque, assim, para quem colocou e estabeleceu um término, a pessoa já passou pela fase do choque antes. E eu vou trazer mais para você. Para a pessoa que deu o ponto final, se você é a outra pessoa, a que recebeu o ponto final, quando essa pessoa viveu o ponto final, ela já mudou na relação. Porque ninguém digere um término sem mudar o seu comportamento dentro da relação. Então, o quão presente você estava dentro da sua relação para não perceber que a pessoa que terminou com você ia terminar de fato. Uhum. Então, esse já é um ponto muito importante para você se observar de como você se comportou dentro da relação quando terminou, porque a pessoa deu indícios.
E isso até te tira do lugar de tão culpabilidade lá atrás, de você se achar que é a pior pessoa da face da Terra, por isso que o outro terminou, entende? Agora, colocando você como... O que que acontece? As pessoas, no geral, falam, mas eu não imaginava que fosse terminar, mas vocês viviam tão bem, principalmente quem está de fora, né? Ah, era um casal tão É, bonito. É por isso que nós precisamos ficarmos presentes, e foi o que eu trouxe para o Dia dos Namorados, né, com relação a relacionamento. As redes sociais, uhum, ela aceita qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. Nós precisamos ficarmos muito atentos com essa falsa imagem que a gente acaba idealizando dos relacionamentos perfeitos do outro e muitas vezes até comparando o relacionamento que tenho com os do outro e com isso gera frustração por não conseguir chegar naquele nível e achar que aquilo que o outro está postando é um conto de fadas. E que isso não existe, né? E que todo relacionamento não, tem as suas fases, as suas etapas e que sim. o que é importante é que você fique presente, porque como a Alê trouxe, né? Se de repente você se vê como surpreendido, como surpreso por essa informação de uma separação, onde você estava nesse relacionamento que isso, se você não sentiu que essa relação foi desgastando, que essa relação já foi sendo comprometida aí? Sim, exatamente. Então, assim, o seu estado de presença e consciência é imprescindível, não só aqui no término de um relacionamento, mas na vida como um todo. Isso te faz sair de situações que você pode ser surpreendida como um término, por exemplo, né? E qual que é a pior parte aqui dentro desse choque de realidade, né? Acabou, não quero mais, beijo, não me liga. Parece que o chão abriu, principalmente se você estava totalmente envolvida, jogada dentro desse relacionamento. E O principalmente, sentimento da rejeição, e principalmente se a isso é o que machuca. Principalmente se a pessoa perde a individualidade, né? Se a pessoa se perde dentro daquela relação. Porque isso. Sem dúvida, porque exato, porque a pessoa ela deixou de ter a vida dela para passar a viver a vida do outro, e de repente o outro vem e assim, você fez tudo pelo relacionamento e o relacionamento acabou. De que valeu? Você vai ter um choque de realidade, sim, vai passar por essa fase, mas a questão é como você vai passar por ela. Você nesse momento está sendo rejeitada e essa dor ela é insuportável, principalmente se a sua característica predominante de perfil comportamental for de não saber lidar com rejeição, porque cada pessoa tem uma negação na sua característica pessoal. Então, se a sua for a de rejeição, de não saber lidar com a rejeição, vai ser 3 vezes pior. E aí entra o que nós falamos aqui, que não tem como estabelecer um prazo, porque cada pessoa tem uma característica. Como ela vai encarar cada situação? Ela vai passar pelas fases, só que cada uma de uma forma. Sim. E a dor é inevitável. E o que nós precisamos Sim, saber é que vai ter dor, vai ter sofrimento. É impossível você passar por um luto dentro de um relacionamento, de um término, e não ter dores. Teremos dores. A questão é o quanto você também vai estar presente com essas fases, tendo consciência de que são fases, são etapas e que muitas vezes compromete essa relação, porque essas etapas traz vários sentimentos, mas que principalmente quando tem filhos, esse relacionamento, esse término, é necessário ter o mínimo de comunicação possível com esse outro aí que acabou a relação. Mas se tem filhos, é necessário ter um contato aí para o resto da vida. E administrar essa relação de forma saudável é o que é o indicado para que afeta o menos possível dentro dessa relação dos filhos que ficaram, quando no fim de relacionamentos tem aí crianças envolvidas, né? E sim, falar com disso certeza. é desafiador, porque é luto para você, para o outro e para essas crianças também, né? Então, Sim, não é simples assim de se resolver sozinho e por isso a importância de buscar um profissional para apoiar você nesse momento de virar essa chave e viver uhum, tudo. exato. Pode continuar. Você parou na fase de falar da negação, né, Lê? Isso, na verdade, a fase 2
A fase 2 é a fase da negação, que você não aceita o que aconteceu com você. Você entra naquele lugar de como foi que isso aconteceu. E existe aí a armadilha, que aí é aquela possibilidade de volta. Que você fala assim, não, espera, não acabou, não, mas não pode ter acabado. Aí vem a sensação de abstinência, daquela coisa de eu preciso ter essa pessoa do meu lado, porque ela me alimentava de alguma forma. E como que eu vou fazer isso? Tentando reaproximação. E a reaproximação não é algo que te apoia, porque você vai entrar em lugares que vão te causar mais dor ainda. E o principal deles é o lugar de mendicância, de ficar mendigando atenção, aceitando migalhas. Isso não te apoia. Ou seja, você vai se sentir culpada, você vai se sentir mais triste do que você já estava e vai terminar de novo, porque se acabou uma vez e se o período em que você se reaproximou é curto, a outra pessoa não teve nem tempo de sentir saudade. Você está tão apegada, tão aí arraigada no seu ego, e o seu ego te tira da sua essência, te tira do seu lugar de conexão com você mesma, que você vai ter mais sofrimento. Ale, Então, o que é interessante nós deixarmos respaldados que não são somente sentimentos. Nós também conseguimos liberar hormônios, né, durante essa fase desse luto, que interfere diretamente no nosso estresse, né? Ou seja, sim, se eu sinto, né, essa negação dessa perda, essa dor profunda tão grande, eu libero hormônios que me traz sintomas de estresse, ansiedade, depressão. Então é aí que surge, que pode surgir algumas doenças quando você não consegue identificar que é uma fase e que ela vai passar. Para você sim, superar, é importante. sim. Sim, e aqui a gente está falando, no caso você mencionou sobre depressão, estresse, ansiedade, aí são coisas geradas pelas emoções. E quando mais psicológicas, e quando a gente fala de questões físicas, aparece uma gastrite, a pressão vai lá na lua, ou seja, quanto você está fora de conexão com você, com o teu corpo, e você se permite se colocar nesse lugar por conta de um relacionamento. E a dor maior, ela se torna cada vez maior ao final de um relacionamento quando o outro era mais importante do que você. Então, o quanto você se colocou nessa relação para você identificar quem era você na relação. Para quando o término chegar, você ter consciência do quanto você teve valor ali no contexto da relação. E aí entra a fase 3, né? Que é a fase da tristeza profunda. E aí você vai vivenciar essa tristeza mesmo, porque quando você já tentou lá atrás a reaproximação e você viu que não te levou a lugar nenhum, a tua ficha cai total. E assim, é como se você estivesse andando e de repente você entrou num buraco que você não viu e despencou. Aí você, é aquela fase que você fala assim, meu mundo caiu, cheguei no fundo do poço. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a falta de planejamento de futuro, você deixa de sonhar, literalmente você deixa de sonhar. Você acredita que a vida não faz mais sentido para você. Sim. Nesse lugar que você está, você não consegue enxergar quem é você no seu contexto de vida. O trabalho fica sem graça, a família fica chata, tudo fica insuportável. Aí é seu estado de tristeza profunda, que te tira do seu estado de presença e consciência de quem é você e do que aconteceu com os fatos. Você queria falar alguma coisa? Mas isso acontece, Ale, com muito mais forte com quem recebeu essa notícia. Porque, Sim, com certeza. porque pode ser que tenha alguém que esteja aqui que ela deu essa notícia, né? De fim, eu não quero mais essa relação, para mim não dá, vamos terminar. Então, assim, se Ela você pula essa fase, ela digere ela muito mais fácil. ela também passou Sim, por antes. mas antes, quando ela decidiu internamente.
Por isso a importância, para você não ser surpreendido com esse tipo de situação, é ficar presente com a sua relação. Porque essas informações são passadas durante a construção do relacionamento, não é por acaso. Então, assim, Não. e você também acabou que deu um fim na relação, não se culpe porque o outro está se sentindo assim. Porque o que acontece, Ale? O outro que deu o ponto, muitas vezes fica com pena, com dó do outro que está sofrendo muito e Sim. acaba voltando para essa relação pensando no outro. Então, assim, Aí entra um sentimento de dó, que é um sentimento horrível. Que aí é mais migalha ainda. isso acontece. Acontece. O que você tem que fazer é saber que aquele sentimento e aquela responsabilidade é do outro, não é sua responsabilidade. É bem Sim. provável que o outro agora assuma todas as responsabilidades para ele. Eu fui responsável mesmo, eu sou o culpado, eu vou fazer diferente, me dá uma outra chance. Porque isso, ficar nesse lugar, desgasta muito. Não é nada Sim. saudável. É muito difícil um relacionamento que tenha um fim com maturidade dos dois entenderem que foi o melhor para a relação. Isso daí é teoria, Uhum. amores. Prática não é assim que acontece. A prática é que você se sente apunhalado pelas costas ou você sente que apunhalou alguém pelas costas. E as duas sensações, estar nesses dois lugares, não é nada fácil. Por quê? Não. Porque você passa por essas etapas que nós estamos trazendo aqui, traz dor, traz angústia, incômodo, tristeza, e nós precisamos Uhum. lidar com esses sentimentos e essas emoções, porque se nós não aprendemos a lidar, é o que a Lê trouxe. O nosso corpo fala, o nosso corpo responde através da somatização. E nós adoecemos, desenvolvemos algumas doenças, gastrite. Né? O primeiro órgão do nosso corpo que responde, que diz que algo não está bem, é o estômago. E Sim. a mais famosa enxaqueca. Então, assim, presta atenção no que o seu corpo tem te dito. Presta atenção quais são as Uhum. que o seu corpo te diz. Se você está passando aí por um processo de luto, de término de relacionamento e começou a sentir desconfortável, sono, o corpo começou a dizer, tem informação aí para você que precisa ser digerida internamente para que o seu externo, né, o seu corpo responda de forma saudável. Sim. E o corpo fala muito sobre nós. E às vezes existe uma desconexão tão grande de você, que foi o que eu falei há pouco, sobre o você se deu tanto para o outro que você não prestou atenção em você, que de repente você se dá conta de que você está com uma gastrite, você fala, nossa, mas como que apareceu essa gastrite? É a mesma frase que você usou, nossa, mas como ele terminou assim de uma hora para outra? Onde você estava que você não percebeu os sinais? A gente tem sinais o tempo inteiro. O nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Às vezes começa com uma simples dor de cabeça ou com um simples não conseguir dormir. E vai intensificando ao longo do tempo, enquanto você está no lugar de não se perceber, não prestar atenção em você. Sim. E a gente fala, a Fernanda já adiantou um pouco sobre a fase 4, que é a questão Aham. da culpa, né? Essa fase é a mais complicada de se superar, porque você vai se sentir a pior pessoa da face da Terra. Você vai tomar para si 100% das responsabilidades desse término. Só que, meu amor, relacionamento, por mais que você mereça ser, não quer dizer que você seja, por questões de autoconhecimento, por mais que você mereça ser uma pessoa de 100%, você participa com 50% de você dentro da relação. Porque a relação é uma relação de 100%, 50% dele, 50% sua. Só que se você é uma mulher de 100% e ele é um homem de 100%, vocês estão inteiros dentro dessa relação. Cada um contribuindo com 50% de cada um, porém sendo inteiros. Só que se você já entra com 50% e ele também, consequentemente, vai estar com 50%, porque a gente atrai aquilo que a gente emite, né? Aquilo que a gente emana, essa relação, ela não está de 100%. Essa relação está de 50%, porque você entrou com 25% e ele com 25%. Desculpa fazer a conta rápida, eu gosto de fazer cálculo. Mas é isso. Ou seja, a relação, ela não é inteira. Ela não é inteira. E você assumir 100% da culpa, não, meu amor. Não faça isso com você.
Porque você vai se colocar num lugar de desvalorização, de falta de reconhecimento, de não aceitação de quem você é. Porque todos nós somos seres iluminados e amorosos, de essência amorosa. Só que para onde foi a sua essência? Para onde foi essa mulher poderosa que você é? Quando você se coloca no lugar de se culpar, e principalmente se houve traição, né? Porque hoje a gente ouve muito sobre relacionamentos que terminam por questões de traição. Quando existe a traição, houve uma parcela sua responsável por permitir chegar nesse lugar de traição. O outro fez, você recebeu. Só que antes disso acontecer, já existia traição de um com o outro dentro da própria relação. E a consciência de como conduzir essa situação? Se culpar, não vai resolver. Sentir culpa, se martirizar, se jogar no muro das lamentações e ficar lá se chicoteando porque o relacionamento terminou e foi total responsabilidade sua, não, meu amor. Eu aconselho você a ter clareza do seu papel. E essa culpa, ela fica pior ainda quando você se doou mais do que o seu normal dentro da relação e mesmo assim você se deparou com o término. É, meu mundo caiu, Maísa, né? Você fala, gente, o que que aconteceu aqui? Alguém anotou a placa desse caminhão que eu não vi? Porque você se entregou tanto na relação e de repente a pessoa chega e fala, não quero mais, você fala, oi? Como? Você perdeu o seu lugar de quem você era dentro da relação. E por isso acabou. E por isso e por tantos outros motivos que não faziam mais sentido para outra pessoa. Um relacionamento saudável, existe uma admiração de ambos, para ambos. Quando essa admiração termina, quando ela acaba, quando existe um sufocamento do que está acontecendo ali na relação, meu amor, a tendência aí é só chegar nesse lugar de término. Você entende? E aí que depois dessa fase da culpa, vem aí a fase da raiva, que é uma fase melhor de se dizer assim, porque você já começa, você consegue ver a responsabilidade do outro também, e aí começa Uhum. a raiva. Dentro dessa fase, do A término, raiva vira um combustível, né, Fê? é bom, é positivo a raiva. Por isso é importante você assim permitir talvez um certo distanciamento logo que acontece a separação, para que você consiga elaborar isso internamente, porque passando por essas etapas e quando vier esse sentimento de culpa e consequentemente a raiva vai estar chegando aí, se você tiver em processo de superação, você vai conseguir a responsabilidade que é sua, mas a que é do outro também. E é aí que você vai ver os fatos reais, como eles realmente são. Você vai conseguir enxergar os pontos pós e contra desse relacionamento que chegou ao fim, né? E Sim. não se vitimizar diante do fato. Não se colocar como vítima, né? E nessa fase, a pessoa passa até a se cuidar mais. Porque é o que eu falei, né? A raiva, ela vira o combustível e a pessoa, ela se empodera de um grau que aí ela fala assim, agora também eu vou me cuidar. Ninguém E aí entra até aquela frase assim, né? Ele vai ver só o que ele perdeu, né? Isso é um combustível. A questão é como você vai lidar com isso ao longo do tempo. Porque também não podemos parar uma fase única, né? Congelar ali. É preciso virando as chaves para que a gente consiga superar e fazer da vida o que faz sentido, viver esse luto. Ou seja, é importante passar por essas fases, né, Ale? Para que Sim, com para certeza. superar esse término de relacionamento. E aceitar tudo isso é aquela mesma a frase assim: aceita que dói menos. É isso. Exatamente. E falar em aceita que dói menos, você já entrou na fase 6, né? Que é a fase da aceitação. É, e assim, não tem outra saída. Inclusive, eu quero ressaltar um ponto aqui para você, que se você está na fase da raiva e você está se cuidando nessa frase, nesse lugar de agora ele vai ver o que ele perdeu,
eu venho ressaltar para você a sua consciência de que, ok, está tudo bem você agir assim num primeiro momento, mas não permanecer nesse lugar. Por quê? Esse lugar vai te levar para esperar que o outro venha te trazer informações de que ele está te notando. Você sai do lugar de se conectar com você. Eu te falo porque eu já fiz isso muito. Eu já fiz isso muito em termos de relacionamento. E olha que douros. Oi, Fê, tá aí? Tá. Nos meus relacionamentos mais longos, quem colocou um ponto final na relação fui eu. Foi doloroso igual. Foi muito doloroso. E mais doloroso ainda, porque eu tenho uma característica predominante minha, depois que eu passei a me conhecer, é a não aceitação, ser rejeitada pelo outro. Eu tenho desafios para lidar com isso. Então, quando eu me coloco falando não para o outro, eu me coloco naquele lugar de, será que ele vai continuar me aceitando do jeito que eu sou, mesmo tendo dito não? Então, é um lugar muito ruim para quem tem essa característica predominante. Por quê? Saber lidar com o olhar do outro para você. Então, se eu me cuido para que ele veja o que ele perdeu, eu não estou presente comigo. Eu estou saindo da minha conexão comigo mesma. E eu estou, de novo, entregando o poder do meu bem-estar na mão do outro. Então, muito cuidado com esse lugar. Está bem você passar por ele, mas não permanecer. Voltar o foco para você. Sim, porque a construção do futuro é viver cada fase que nós trouxemos hoje como uma construção de olhar lá na frente, no futuro, e ver como um processo de superação. Então, cada Sim, temos, por mais que sejam sentimentos inúmeros aí, mas poder se permitir viver esse luto, porque as fases que nós trouxemos são lutos. E poder viver esses lutos é o que é importante para que você consiga superar esse fim de relacionamento vivendo o luto. Quando a gente não vive o luto, você vai repetindo os mesmos padrões, repetindo aí os mesmos erros que você cometeu, porque tem responsabilidade sua nesse término anterior, nessa relação sim. que chegou ao fim. Uhum. Assumir a sua responsabilidade é poder ver o que compete a você, ver qual é a sua parte responsável diante daquela relação e poder fazer diferente, porque os relacionamentos nada mais são do que a oportunidade de aprendizado. A gente aprende Sim. com o outro a todo momento. Por isso que temos tantos conflitos. Quanto mais conflito você tiver na sua relação, a informação que tem para você é aprendizado que você ainda falta ter. Porque o seu Exato. relacionamento é reflexo do seu próprio espelho, da própria relação que você tem com você. Então, Uhum. ou a gente aprende a se relacionar, ou a gente continua aí trocando de relacionamento. É lógico, Exatamente. não é que você não vai poder chegar ao fim, dar o fim naquela relação. Pode, mas faça isso consciente Consciente. da sua decisão. E não simplesmente para curar uma dor do ego. Exato. E inclusive tem o ponto que que nós colocamos ali, né, na postagem, a gente se cura um amor com outro amor? Sim, se cura um amor com o seu próprio amor, com o seu amor próprio. Porque se você entra no lugar de, eu vou curar esse amor com outro e vou sair procurando outro amor, não, meu amor. Você vai se machucar de novo. Porque tudo que você viveu, você vai viver de novo porque você não aprendeu. E essa ação de sair de um relacionamento e, eu não vou ficar sozinho, eu vou arranjar outra pessoa, você pode até arranjar outra pessoa. Só que você está fugindo da realidade de encarar os fatos de quem é você. Porque, e é isso que a Fernanda trouxe agora, cada relacionamento conturbado traz muita informação do que você precisa evoluir nesse processo. Então, se você não conseguiu digerir aquele processo, aquele término, aquela relação que acabou, e não conseguiu ressignificar aquilo e se encontrar com sua essência, na sua mais pura verdade, você vai entrar num outro relacionamento e vai fazer tudo de novo. E você vai viver
as mesmas coisas. Por quê? Porque você merece aprender com todo esse contexto. E assim é a vida. Enquanto você não aprender com as dores que você vive, você vai continuar sentindo as dores em outras situações e circunstâncias e com outras pessoas. Porque isso vai retornar. Tanto é que tem vezes que a gente até fala na vida, né? Nossa, mas de novo eu tô passando por isso? Para e observa. Que informação tem aí para você? Qual aprendizado você pode tirar disso? Porque a partir do momento que você começa a se fazer perguntas, o que está acontecendo comigo que eu estou vivendo isso novamente? Você começa a achar as respostas e ressignificar essas respostas. E quando você se coloca nesse lugar de ressignificar a forma como você tem vivido, as coisas começam a fluir para outros lugares. Aquele lugar que você sonha, mas ainda não conhece. Você vai começar a desfrutar disso. E se vê como merecedora, né? Se coloca nesse lugar como merecedora. Independente Sim. da sua idade, independente de qual momento você está vivendo. Se é um luto de um relacionamento, uma turbulência. Nós estamos aí com o nosso grupo Jornada dos Relacionamentos, nós temos várias demandas de etapas diferentes. Então, Sim. independente do momento que você esteja vivendo, traga-se para você consciência, presença e assuma a responsabilidade da sua vida, trazendo quais são as etapas que você está vivendo, ressignificando e se permitindo construir a sua vida de acordo com o que faz sentido para você. Com certeza. E assim a gente chega ao fim de mais um tema, né? Do luto do relacionamento. E use esse luto de relacionamento que nós trouxemos para vocês como sendo um luto para todas as perdas e todos os términos da vida. Porque todo processo de encerramento na nossa vida, a gente passa por um processo de luto. Seja mudança de casa, seja perda de emprego, ou até que você saia do emprego que você gostava, toda fase tem um luto. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu era estagiária e encerrou o contrato, eu tinha que sair. A minha saída foi tão dolorida, mas e eu não tinha opção. A empresa queria me contratar, eu não tinha idade suficiente. Eu queria ficar e não podia, porque tinha regras na empresa na época, e foi uma dor para mim muito grande. Então, há necessidade de viver cada momento de término, e a vida é cheia de ciclos. Então, quando você consegue entender que a vida é cheia de ciclos, e não é porque algo acabou que não deu certo, mas acabou porque tinha que acabar, e foi um período suficiente para você viver aquilo, você começa a viver muito melhor com a autoaceitação de quem é você e se conhecendo, com certeza. É isso aí, gente. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram esse conteúdo e que muito mais que assistir, tome anotação de todas essas fases que nós trouxemos e tome uma ação corretiva para cada uma dessas fases, né? O que que você vai fazer de diferente em cada uma dessas fases para que você consiga superar esse momento de luto que você está vivendo. Sim, com certeza. Muita luz para vocês. Bom dia para todos que passaram por aqui e para quem vai ver esse vídeo dentro da jornada dos relacionamentos, porque esse vídeo não vai ficar salvo no feed. E gratidão pela presença. Muita gratidão. Ótimo dia! Ótimo dia para vocês.